O tema de hoje, gente, na verdade, ele não é algo inédito. A gente, essa regra, na verdade, essa fórmula que eu vou apresentar para vocês, ela é uma fórmula que é usada no marketing digital para a produção de conteúdo. Nós, Ana, orienta o pessoal, tem a Jaque, ela não está conseguindo ouvir. Vocês estão me ouvindo normal, né? Está todo mundo me ouvindo bem. Sim, E a ideia essa fórmula, na verdade, ela é muito aplicada para a produção de conteúdo, né? Onde nós que trabalhamos no marketing, na produção de conteúdo de marketing digital, a gente produz o conteúdo baseado numa regra básica que é 70-30, que a gente chama 70% do conteúdo visa atrair as pessoas para o site da empresa, da instituição, e 30% visa vender. Então, a gente tem uma regra básica ali para poder desenvolver essa metodologia. Quando eu estava lembrando dessa regra, e eu trouxe ela para dentro da realidade pastoral, com o objetivo de nós entendermos como priorizar as ações evangelizadoras na comunidade, de uma forma que, de fato, a gente tenha um crescimento exponencial da comunidade. Então, como é que eu posso pegar tudo que eu tenho hoje na comunidade e o que eu vou priorizar e o que, de fato, vai trazer resultados? Então, o objetivo dessa formação é trazer um pouco disso para vocês. É um assunto que não dá para a gente concluir tudo numa única aula, mas a gente vai conseguir aprofundar aqui também. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês e vamos começar. Então, o tema de hoje é esse, né? Regra 70-30, como estruturar os projetos de evangelização na comunidade. E aí, o nosso objetivo nessa formação é apresentar uma proposta de como estruturar e priorizar os projetos e processos de evangelização. Eu não vou entrar em detalhes sobre o que é projetos e o que é processos, né? Isso, inclusive, é tema de uma aula lá na Dominus University. A gente tem uma aula sobre como criar projetos de evangelização e eu explico em detalhes a diferença entre projeto e processos, né? Existe uma diferença aí importante quando a gente está trabalhando dentro da comunidade. Eu vou criar um projeto ou eu tenho um processo, tá? Por exemplo, a catequese é um processo, ela tem continuidade, ela não para. Já um projeto, ele tem início, meio e fim. Então, é importante a gente entender que a gente precisa olhar para a realidade pastoral e pensar o que eu vou estruturar e o que eu vou priorizar na minha ação pastoral para que a minha comunidade cresça, e cresça exponencialmente. O que significa isso? Que ela não cresça assim, ela vai crescer assim, num voo mais... como é que eu posso dizer? Ele é mais rápido, né? A gente, de fato, um crescimento exponencial. Tá? Então, nós vamos trabalhar a partir dessa perspectiva, de olhar para a comunidade, olhar para os projetos e como nós tornamos possível um crescimento mais avançado, mais rápido e de maior resultado. O desafio. Como devemos priorizar as atividades pastorais e os novos projetos na comunidade? Isso é um desafio que nós enfrentamos. A gente olha para a nossa paróquia, para tudo que a gente tem para fazer, para as realidades pastorais, para a necessidade, para o número de coisas que nós fazemos, não é verdade? Provavelmente você acumula funções na paróquia. Então, o que eu devo priorizar? Esse é um desafio, né? E como que eu penso novos projetos diante de tantas demandas, né? Nós vivemos hoje numa realidade pastoral onde todo o trabalho pastoral na igreja, boa parte dele é voluntário, né? Eu não gosto dessa palavra, mas essa é para a gente entender melhor. As pessoas fazem isso sem serem contratados, pagos para fazer, né? Isso é uma realidade muito no Brasil, por exemplo. Existem realidades, a realidade da igreja nos Estados Unidos, em que pessoas são contratadas dentro da paróquia para exercer determinada atividade pastoral. Por exemplo, músicos.
Geralmente, os músicos das paróquias são contratados. Tem músico que é contratado para cantar na missa, né? Então, eles são pagos para aquilo. Existem outras atividades que também a pessoa é paga para realizar aquela atividade. No Brasil, a gente não tem isso. Então, a gente tem que entender como a gente está na comunidade, como a gente pode estruturar e organizar esse processo. E o mais importante, como que nós crescemos, porque como nós acumulamos funções, como é que a gente vai diminuir o acúmulo de funções? Tendo mais pessoas. Então, quanto mais eu evangelizar, mais eu tenho agentes pastorais e, com isso, mais eu vou conseguir evangelizar e aí eu vou tendo um crescimento multiplicador. Se eu não crescer em pessoas, eu não cresço também em pessoas engajadas, trabalhando na igreja. Entendem? Então, a gente vai precisar entender o que é prioritário para que esse crescimento aconteça. Fatores decisivos para a gente priorizar um projeto. A primeira coisa é o diagnóstico. Quando a gente vai priorizar uma atividade pastoral ou a gente vai priorizar um projeto pastoral, nós temos que ter um diagnóstico da comunidade. Nós temos que entender quais são as dores maiores da comunidade, os pontos fracos mais latentes, as ameaças mais fortes ao nosso trabalho pastoral, ou o nosso ponto forte maior e a nossa oportunidade maior, porque isso vai nos ajudar a determinar o que é prioritário. Por exemplo, eu posso ter, às vezes, 3 pontos fracos que um único projeto pode combater os 3 pontos fracos. E eu posso ter um ponto fraco que um projeto sozinho, às vezes, não é capaz de resolver tudo. Por exemplo, o índice de fidelidade do dizimista, aliás, o relacionamento com o dizimista. Vamos supor que a comunidade tem uma dificuldade de se relacionar com o dizimista. E existem 3 pontos fracos da pastoral. O primeiro deles é que não tem um cadastro do dizimista. O segundo problema é que não há ações estruturadas de relacionamento. E o terceiro, falta uma campanha do dízimo, certo? Então, eu tenho um problema, eu tenho 3 desafios aqui. Se eu desenvolver um projeto voltado à campanha de evangelização, à campanha do dízimo, automaticamente eu vou resolver esses 3 problemas. Por quê? Se eu criar uma campanha, eu tenho que ter um cadastro atualizado, então eu vou fazer a atualização de cadastro, eu vou ter atividade de relacionamento, uma campanha tem esse intuito, então eu consigo, numa única ação, resolver 3 problemas da pastoral. Então, quando a gente vai priorizar algo, a gente precisa ver aquele projeto que tem maior amplitude, que vai resolver mais problemas. Está entendendo? Então, eu posso priorizar projetos a partir da relevância dos pontos fracos, fortes, das ameaças e oportunidades. Existem pontos fracos que não são tão necessários de resolução a curto prazo. Então, eu posso determinar que eu trabalhe com ele mais para frente. E já há pontos fracos que eu preciso trabalhar a curto prazo, com mais força. Por quê? Porque isso tem um impacto maior na comunidade. Certo? Deu para entender essa diferença de a gente trabalhar no diagnóstico, de usar o diagnóstico para escolher o projeto? Eu passo a olhar para o ponto fraco, forte, ameaça e oportunidade e entender o que é mais importante, o que é mais decisivo para a minha ação pastoral e priorizo resolver esses problemas a partir de projetos. Outra questão é o resultado. Existem projetos que eu posso alcançar resultados maiores e outros projetos que eu vou alcançar resultados menores. E aí o esforço que eu vou dar para um projeto, ele pode ser mal aproveitado. Vou dar um exemplo, que eu sempre trato aqui na agência. O dízimo, ele é fácil de trabalhar na paróquia? Sim ou não? Não, ele é muito complexo. Ele é extremamente desafiante, certo?
A curto prazo, o dízimo, a gente consegue ter resultados relevantes financeiros? É muito difícil. A gente consegue, às vezes, algumas comunidades, outras não, mas o resultado ele é mais demorado. Porém, a médio e longo prazo, os resultados são mais efetivos. Eles são mais duradouros. Então, por exemplo, eu vou priorizar uma campanha de arrecadação e eu não priorizo o dízimo. Então, o que acontece? Eu acabo escolhendo um projeto porque ele resolve um problema naquele momento, mas ele não resolve o problema a longo prazo. Então, eu posso também escolher projetos baseado no resultado que ele pode me trazer. Quanto maior o resultado, mais eu posso priorizar esses projetos. Nesse caso, o dízimo, eu não tenho a pastoral do dízimo na paróquia, mas ela é importante para melhorar a arrecadação financeira. Então, eu priorizo a pastoral do dízimo, eu não priorizo as ações de arrecadação, mas eu vou deixar de fazer? Não, você não vai deixar de fazer. Mas você vai colocar maior esforço no dízimo e um pouco menos de esforço nessas outras ações. Eu estou dando o exemplo do dízimo, mas pensa aí na sua pastoral, no seu movimento. Né? A dimensão da catequese, por exemplo, da família. Então, como que é o trabalho dos jovens? Por exemplo, eu tenho uma igreja idosa. E aí, o que eu faço para trabalhar com os jovens? Então, eu priorizo a ação evangelizadora dos jovens, sim ou não, numa igreja idosa? Eu tenho que priorizar. Os idosos vão morrer, eles estão mais perto desse caminho. Não é uma questão de, como é que se diz, de pessimismo, é real. A gente sabe que tem jovens que morrem mais cedo, mas a perspectiva de vida hoje é cada vez maior. Mas eu tenho idosos que estão morrendo, e a igreja, que é uma igreja idosa, ela tende a perder os seus fiéis, e se ela não renovar a parte da evangelização do jovem, ela tem um problema a médio e longo prazo. Então, inclusive, isso até para a congregação, por exemplo, né? Tem congregações que têm um monte de freiras idosas e não tem jovens vocacionados. Isso é um problema seríssimo nas congregações religiosas, né? Congregações dos padres idosos não tem jovens entrando. Tudo isso tem que ser fator decisivo na escolha de um projeto. Eu sou de uma congregação, as freiras estão todas idosas, a gente tem pouca gente jovem na congregação. Eu priorizo o projeto da animação vocacional, sim ou não? Com certeza. Eu vou botar a melhor freira para animação vocacional, eu vou botar investimento, eu vou contratar gente se for preciso, eu vou organizar, porque eu preciso que a animação vocacional funcione. Se eu não fizer isso, eu vou lá na frente fechar as portas, no caso de uma congregação. E isso existe. Várias congregações que acabaram por falta de vocação. E aí, uma coisa importante na missão evangelizadora e pastoral, vocês que já participam das minhas aulas aí, tem aluno do curso de planejamento, a gente trabalhou sobre a pastoral de conjunto e eu usei essas mesmas passagens bíblicas, né? Mas aqui a gente vai trabalhar numa outra perspectiva. Os projetos, eles precisam serem norteados a partir dessas duas perspectivas, da evangelização e da pastoral. Da evangelização, o que é? Ide e proclamar o evangelho, é o anúncio querigmático, é o anúncio da palavra, da pregação, do amor de Deus. Deus que ama o homem, Deus que deseja o coração do homem, Deus que é amigo dos homens e os homens precisam ser amigos de Deus. Então, eu promovo esse processo de evangelização. Eu prego a palavra de Deus, eu anuncio o amor, a caridade, né? O Papa Francisco, eu estava lendo, preparando essa aula, no Evangelho Gaudium, ele traz perspectivas lindas aqui sobre isso e que nos ajudam e iluminam bastante. Eu vou trazer ali algumas citações. Mas a gente precisa olhar para projetos que promovam o anúncio do Evangelho, promovam um querigma. As nossas paróquias envelhecem, não se renovam, porque a nossa evangelização querigmática, a nossa pregação é fraca.
As pessoas não têm o choque da ressurreição. Elas não experimentam da graça de dizer, eu vi o Senhor, ele ressuscitou. Então, eu preciso trabalhar projetos que estimulem essa experiência. Eu vi o Senhor, ele está ressuscitado. Eu vi isso lá naquele projeto criado na paróquia. Então, a nossa dimensão pastoral, ela vai caminhar junto com a evangelização, elas caminham juntas, tanto isso é pastoral de conjunto, porém, eu tenho que trabalhar isso de forma distinta. Então, eu tenho o ide e proclamar o evangelho, e eu tenho a dimensão pastoral, o ide e fazer discípulos. Eu preciso, a partir do anúncio querigmático, formar pessoas, formar discípulos missionários de Jesus Cristo. Então, eu tenho que ter preparado na minha comunidade projetos e processos organizacionais pastorais que favoreçam essas duas dinâmicas, a pregação da palavra e a formação de discípulos e missionários. Uma paróquia que não tem isso organizado, uma comunidade religiosa, um instituto, uma nova comunidade ou uma paróquia, ela não tem um processo estruturado, organizado e que os agentes de pastoral, os evangelizadores têm claro, isso não vai funcionar. As pessoas não vão conseguir, nós não vamos crescer enquanto comunidade sem um processo estruturado evangelizador. Nós vivemos hoje numa sociedade em que eles precisam e esperam da igreja que ela seja uma igreja, um lugar de acolhimento, o lugar da misericórdia, o lugar da onde não há distinção de pessoas. E para isso eu tenho que promover um processo evangelizador. A igreja não pode ser um ambiente que não tenha uma perspectiva de caminhada para a pessoa. As pessoas precisam de um caminho a seguir. E esse caminho não é um caminho forçado, não é um caminho imposto. É um caminho que flui naturalmente, em que eu vou conhecendo a palavra, e aí vocês que acompanham já sabem, eu gosto bastante, né, daquela passagem que Jesus lá, Jesus na infância dele, né, o evangelho narra, né, um menino crescia em sabedoria, estatura e graça. É a mesma experiência para nós. A gente também precisa viver essa experiência de crescer em sabedoria, estatura e graça. Aqui eu trago o funil da evangelização, que para alguns de vocês que são alunos dos nossos cursos já tem bastante familiaridade. Então, dentro do funil da evangelização, eu tenho atrair, converter, discipular e fidelizar. E aí aqui tem, olha que interessante a perspectiva, do atrair as pessoas é a evangelização, o ide e proclamar o evangelho. O converter, o discipular e o fidelizar é o ide e fazer discípulos. Então, na perspectiva do funil da evangelização, nós temos aqui um caminho de escolha de projetos. Olhando para cá, eu já consigo saber o que eu tenho que priorizar. Olhando para cá, eu já consigo compreender a necessidade e a intensidade com que precisa caminhar os projetos evangelizadores na comunidade. Na sua comunidade, onde estão concentrados os esforços? Essa é uma pergunta importante para nós. Aonde nós concentramos mais os nossos esforços? Aonde que nós colocamos a nossa força bruta no trabalho? Ao longo do caminho, surgem inúmeros desafios nas nossas comunidades. Esse desafio, por sua vez, nos leva muitas vezes a perder o foco. Começamos a realizar atividades que nos tiram da missão e do propósito pelo qual nós existimos.
Eventos para captar recursos, construções, reformas, elas são importantes. Porém, nos demandam muita atenção, o que nos leva a perder a direção. É preciso lembrar que a nossa missão é evangelizar. Sem ela, estaremos fadados a ser meras construtoras ou organizadoras de evento. Nós precisamos tomar muito cuidado para que o nosso ambiente pastoral não seja um lugar onde nós estamos centrados no dinheiro, na necessidade de pagar as contas. Gia, mas a gente tem que pagar as contas. Vocês têm padre aqui na sala, até se tiver, pode sinalizar lá para mim. A necessidade de pagar as contas. Eu sei que temos essa necessidade. E vai pagar as contas. Mas é preciso olhar para a evangelização. É da evangelização que brota o dinheiro para as contas. É da evangelização que brota o dinheiro, que surge, que nasce o dinheiro para manter a obra de Deus. Porque a divina providência, ela opera pela evangelização. A matéria-prima para o recurso financeiro na igreja não é o nosso esforço humano somente. A matéria-prima é a graça da evangelização. Quanto mais, e aí os alunos do dízimo, do curso do dízimo que a gente tem, sabem bem isso. Quanto mais eu evangelizo, mais eu arrecado. E muitas vezes as nossas comunidades perdem a direção, porque elas demandam um esforço e elas colocam em risco a saúde emocional, mental, os relacionamentos, tudo fica muito pesado por conta de inúmeras atividades que não levam as pessoas à experiência com Deus. A necessidade da estrutura, ela parte da demanda de pessoas. Ora, eu tenho uma igreja para 200 pessoas sentadas, só que a gente está agora com a missa tendo participação de 500. Não está cabendo, a conta não está fechando, a gente vai ter que resolver esse problema. Agora é diferente, eu tenho uma igreja de 300 pessoas, eu quero uma igreja maior. Não, a gente tem que fazer uma maior. Mas aí a igreja tem lá, em média, 100, 150 pessoas na missa. Em cada missa. Então, a necessidade estrutural, ela nasce do quanto a evangelização está fluindo na comunidade. E isso a gente precisa tomar muito cuidado, porque ao longo do caminho a gente se perde em meio a muitos afazeres que nos tiram a atenção da missão. Nós não somos banco, nem construtora e nem organizadora de evento. O querigma, a importância do querigma no desenvolvimento dos projetos. Eu vou ler um trecho da Evangelho Gáudio que eu estava estudando aqui, preparando essa aula, e eu achei fantástico o que o Papa vai dizer. Vamos lá. Quando se assume um objetivo pastoral e um estilo missionário que chegue realmente a todos sem exceção nem exclusão, o anúncio concentra-se no essencial, no que é mais belo, mais importante, mais atraente e, ao mesmo tempo, mais necessário. Nós temos que concentrar os nossos esforços em pregar a palavra, em anunciar o evangelho. O ide e anunciar é uma prioridade constante, perene, ela não pode parar. Ela é a água, o querigma é a água que roda um moinho. Sabe um moinho? Que fica aquela água, a água que faz girar. Se não tiver o querigma, o moinho não vai rodar. Se não tiver o querigma, essa água que flui no rio não vai existir. E é ela que vai dar toda a dinâmica para que funcione o moinho. Então, para que funcione a igreja, para que todas as pastorais funcionem, eu preciso pregar o evangelho, eu preciso anunciar a palavra, eu preciso converter os corações por meio do testemunho de vida, por meio do acolhimento, sem exclusões, sem exceção,
A igreja não pode e não deve excluir as pessoas. O anúncio não prevê restrições. O anúncio é para todos. E eu preciso exercer isso com toda a minha caridade, com toda a misericórdia. Então, é fundamental, quando eu aplicar os projetos evangelizadores, que eu priorize o querigma. Outro ponto importante, para a gente não ficarmos presos, aí o Papa Francisco vai dizer o seguinte: não quero uma igreja preocupada com o ser o centro e que acaba presa no emaranhado de obsessões e procedimentos. Se alguma coisa nos deve santamente inquietar e preocupar a nossa consciência, é que haja tantos irmãos nossos que vivem sem a força, a luz e a consolação da amizade com Jesus Cristo, sem uma comunidade de fé que os acolha, sem um horizonte de sentido de vida. Nós temos que anunciar o Evangelho para que as pessoas saibam que Jesus Cristo é seu amigo. Nós temos que fazer isso. Os nossos projetos precisam ser promotores dessa amizade. A nossa ação pastoral precisa favorecer esta vivência. E eu não posso me prender às estruturas, né? Eu acho interessante que o Papa fala assim, é um emaranhado de obsessões e procedimentos, né? O Papa Francisco é muito interessante, porque ele traz uma perspectiva muito nobre da pessoa que está sendo evangelizada. Ele concentra o olhar dele na pessoa que necessita do anúncio. Não é o procedimento, não é a regra, não é a lei que precisa, é a pessoa que precisa. Pesca em aquário. Nossas comunidades, a sensação que eu tenho muitas vezes é que nós pescamos em aquário. Nós trabalhamos para converter aqueles que já estão conosco, apesar de que tem alguns que precisam mesmo se converter de novo. Mas a gente tem uma perspectiva de evangelização fora de um mar gigante, num oceano, que eu não sei o que eu vou encontrar. Quem conhece a realidade de pesca, e eu sou de uma região de pesca, tive tios pescadores, quando um barco sai para o alto mar, por mais que ele tenha uma prévia do tempo, ele não sabe o que ele vai enfrentar. Mas ele precisa ir para o alto mar. E ele precisa pescar. E ele precisa lançar a rede e trazer todo tipo de peixe. Depois ele vai selecionar, ele vai resolver o que for preciso, mas ele vai lançar as redes. Nós não podemos pescar em aquário. Os nossos projetos precisam ser projetos que se estendam para o alto mar. Eu tenho que conhecer as pessoas, eu tenho que conhecer o mundo, eu tenho que dialogar com o mundo. O Papa Francisco, na mensagem do Dia Mundial da Comunicação, falou sobre ouvir com o coração, né? E é muito interessante, porque o que nós não sabemos fazer na evangelização é ouvir com o coração. Muitas vezes a gente vai na evangelização numa perspectiva de que nós temos muito a dizer às pessoas e elas nada a nos dizer. E isso é um erro, porque a evangelização é um diálogo entre duas pessoas que estão estabelecendo uma relação de confiança. E você só estabelece relação de confiança com quem você é capaz de falar, de dialogar, de poder dizer o que pensa sem ser julgado, condenado. Eu preciso ouvir as pessoas. Ah, mas eu não vou concordar com ela. Ok, mas ela precisa ouvir você. E você precisa ouvir ela. Nós temos que abrir os nossos horizontes, porque esse aquário não
tem nada a ver com o oceano. Ele não é nem um pouco parecido. O ambiente que nós vivemos na igreja, ele não é o ambiente do mundo. Ele não é. E se eu não conhecer, como é que eu vou lidar com isso? A evangelização, por que o Papa Francisco alcança tanto o coração do homem? Por que ele fala, e assim, não só católicos, mas como outras religiões? Eu tenho amigos ateus que amam o Papa, adoram ele, gostam dele, acham ele incrível. O que faz ele dialogar com todos? Ele ouve, ele aprendeu isso. Ele aprendeu a ir para a favela, para as periferias de Buenos Aires e ouvir as pessoas, conhecer a realidade delas. E isso faz muita diferença. O que é a regra 70-30? A proposta aqui é definir um percentual de prioridade nas atividades pastorais. Sabemos que temos muito a fazer, porém é preciso fazer escolhas. Saber o que vamos trabalhar é o que trará mais resultado para a comunidade. E aí, como é que a gente define a quantidade de atividades e de esforço na comunidade paroquial? Isso, ao meu ver, ao que eu vou observando no nosso trabalho dentro da agência e da experiência que eu fui adquirindo ao longo dos anos, tanto na vida missionária, aqui dentro na agência, conversando com os padres, ouvindo os agentes pastorais e evangelizando também, a gente foi construindo isso e eu cheguei nesse resultado. O meu esforço pastoral precisa ser assim: 70% de tudo que eu fizer tem que ser voltado ao anúncio querigmático. Tem que ser voltado para atrair as pessoas para Deus. E não é as pessoas do aquário. É do oceano, que é muito grande, precisa de muita gente, precisa de um esforço maior. O aquário é menor. O aquário, eu boto a mão e pego o peixe. O oceano, não. Então, eu preciso colocar os meus esforços maiores na atração, no querigma, na pregação da palavra, na vivência de atrair as pessoas para Deus, para a amizade com Deus. Esse é o esforço maior. Então, por exemplo, Jean, eu sou pároco, o que eu devo priorizar? Todas as pastorais que anunciam o evangelho é prioridade. E eu, se fosse pároco na minha paróquia, eu criaria um ministério de evangelização, que seria uma galera que seria treinada para evangelizar, ir para a rua todo dia, missão permanente, ir nas praças, bares, eventos, aonde estivesse essas pessoas, elas seriam pessoas treinadas, formadas para evangelizar, para serem amigas das pessoas, para se relacionarem com elas, aprender. E, na verdade, todo agente de pastoral deveria ser treinado para isso. Mas eu teria ainda uma equipe focada nisso. Prioritariamente, o anúncio querigmático. O anúncio é a água que corre para o moinho. Sem isso, eu não vou fazer a roda girar. E aí, 30% de todas as outras atividades voltadas ao converter, discipular e fidelizar. Então, o meu esforço maior pastoral não é com quem está dentro da igreja, é com quem está lá fora, esperando uma resposta nossa. Quem está dentro da igreja vai ter um esforço? Vai, mas naturalmente são menos pessoas. E aí eu consigo me concentrar, eu consigo concentrar menos esforço. Então, eu trabalho o querigma com mais intensidade, o anúncio com mais intensidade, e as ações pastorais, as formações, toda a dimensão de liderança, tudo isso entra aqui nesse processo.
Claro, eu estou dando esse exemplo de percentual, mas é só para a gente ilustrar que sempre eu vou ter mais atividades para atração e menos atividades para o discipular, o converter e o fidelizar. E aí aqui eu trago o funil, por exemplo, atividades pastorais, né? Atividades dentro do funil que podem serem promovidas. O atrair grupo de oração, missa, tarde de louvor, festa do padroeiro, noites promocionais, solenidades litúrgicas, evangelização nas casas e ambientes. Aqui eu coloco toda a minha criatividade, eu coloco recurso financeiro, eu coloco os melhores agentes pastorais que eu tenho, eu coloco gente desenrolada para trabalhar aqui. Eu tenho que ter um esforço maior, é que a melhor banda, o melhor ministério de música, o melhor pregador, os melhores ministros de Eucaristia. Eu faço um trabalho aqui para atrair as pessoas. Tudo é muito bem feito, muito bem estruturado para que eu tenha mais gente entrando. Por isso que a boca do funil é maior. Porque caem mais pessoas, mas também o esforço é maior. No Converter, são os retiros de experiência de oração, seminários de vida, oficina de oração e vida, ECC. Existem vários eventos aí que são promovidos que trabalham o processo de conversão. Discipulado, escola de formação, reuniões de movimentos, estágio de formação, encontros de formação, curso doutrinário, catequese de iniciação à vida cristã, curso de preparação para o sacramento, acompanhamento e direção espiritual. E o Fidelizar, escola de formação, acompanhamento e direção espiritual. Aqui o Fidelizar é a formação permanente, né? Quando a gente está trabalhando com agentes que já têm um determinado tempo de caminhada e que ao longo dos anos precisa ir se reciclando, precisa ir vivendo novas experiências formativas. Então eu preciso trabalhar também com esse povo, mas é um grupo menor. Então o esforço também é menor. Então, a gente precisa pensar a atividade pastoral observando e tendo esse cuidado com os meus esforços pastorais. Então, Jean, os melhores coordenadores, as pessoas mais desenroladas eu vou colocar no atrair? Com certeza. Na minha paróquia, se eu fosse padre, eu pegaria os agentes que eu vejo que têm mais capacidade de desenvolvimento, são mais comunicativos, mais felizes, dão mais testemunho, que são pessoas realizadas. Eu não vou colocar uma pessoa para ir na rua evangelizar e carrancuda. Eu posso colocá-la do lado da pessoa que é mais simpática da paróquia, para ela aprender a deixar de ser carrancuda. Mas eu não vou dar para ela a responsabilidade de conduzir uma evangelização. Eu preciso formar ela, eu preciso tornar ela uma pessoa realizada. Então, eu vou fazer um processo de evangelização que, de fato, faça sentido para o crescimento da comunidade. Pensa aí, rapidamente. Se funcionar bem o querigma, você faz uma ação, vem 200, 300 pessoas. Dessas 200, 300 pessoas, você faz um retiro para 30, 40. Das 30, 40, vai 15 para a escola de liderança. Daqui a um ano você tem pelo menos uns 7, 8 novos líderes. Líderes, a gente está falando. Entendeu? Então, você faz uma ação lá para 300 pessoas que vai se converter em 7 ou até menos pessoas, mas que serão líderes formados, que viveram um processo evangelizador decente, estruturado e organizado. Isso, a médio prazo e a longo prazo, é efeito multiplicador. É renovação de toda a paróquia, de novos jovens, de novos agentes, de novas famílias. Então, eu tenho uma perspectiva de crescimento assim. Certo? Uma dica, para ajudar a fortalecer a prática missionária e querigmática, sua comunidade pode ter uma equipe focada na evangelização. Essas pessoas estariam totalmente dedicadas à missão de atrair mais pessoas para a comunidade. Pense na sua comunidade, se você é pároco, se você tem condições de conversar com o padre e passar essa formação para ele, pensem uma equipe estratégica que só vai pensar nisso. Criar projetos para atrair pessoas. Criar ações que façam chegar mais gente na comunidade.
não é a gente sentar no banco da igreja e esperar que as pessoas venham à missa. Não é esperar que as pessoas façam a inscrição da catequese, porque isso ao longo dos anos vai mudar. Já está mudando, já está diminuindo. Vai diminuir mais? Então, como que eu faço para atrair as pessoas? Como é que eu vou fazer com que elas venham? Então, ter uma equipe com pessoas bem desenroladas, criativas, é muito importante na comunidade. Se você tem condições de pensar isso, Jean, quantas pessoas? Se nesse momento você tiver 2, 3, está ótimo. E com o tempo vai aumentando. Mas essa tem que ser a maior equipe. Essa é a maior equipe. É a maior, é aquela que faz a roda girar, que faz o negócio, de fato, multiplicar. E é isso, e aí agora a gente abre para a partilha. Quem quiser abrir o microfone ou fazer a pergunta no chat, pode fazer no chat também. O microfone está liberado, né? Tá. Vamos lá, gente? Ou ninguém tem nenhuma pergunta, nenhuma partilha? Faz sentido, não faz? O que achou? Rapaz, são orientações extremamente importantes, né? É o que a gente mais precisa, né, dessa organização na nossa paróquia, né? Eu não sei, mas aqui em Palmas, né, principalmente as paróquias aqui na região mais periférica, a gente tem essa dificuldade de organização, né? A gente falta pessoas, né? Na verdade, com disponibilidade, com essa disponibilidade para servir mesmo, né? E acho que a chave está aí, né? Como você colocou. Eu até tomei notas aqui de algumas, né, observações que são muito importantes. A gente precisa ir além, né? Para a gente sair desse reduto, a gente precisa de pessoas preparadas, né? Aqui nós já tivemos diversas tentativas, né, de ir às quadras, né? Aqui as casas, que tem muitas igrejas protestantes aqui, muitas mesmo, são muitas, né? E algumas delas eles vão de casa em casa. E esse sair de dentro lá do nosso reduto para pescar, né, e alto mar, é preciso realmente pessoas formadas, pessoas preparadas, porque quando você sai, assim, às vezes a pessoa despreparada, ela vai por amor, teve muita vontade, mas se ela não tiver a preparação, a vontade dela não é o suficiente, né? Ela pode se frustrar e aí voltar, em vez de evangelizado, volta arrependida, né? Isso é uma coisa essencial, né? Quando as pessoas falam, vamos fazer uma ação, né? Às vezes o pároco mesmo pede, né, uma ação por parte dos paroquianos, mas as pessoas não são preparadas. Aí ela chega numa casa e encontra a pessoa muito mais resistente e ela não sabe como lidar diante daquela situação. Então ela se coloca numa situação constrangedora, né? Sim. E aí, em vez de evangelizar, faz ter um efeito contrário, né? Exatamente. Como é que é o seu nome e qual é a sua paróquia? Sou Vonílio, né? De vez em quando eu invado aqui as suas palestras e venho captar alguma coisa aqui. Qual o nome da paróquia? Aqui é de Jesus Bom Pastor, aqui em Palmas. Legal. A gente fez um trabalho aí em Palmas, eu estive várias vezes aí. Sim, eu tive já lá nas algumas formações, eu estive presente, sim. Legal. Nossa, esteve presente, aí depois, devido às questões, o Caixa mesmo, acabou não seguindo no projeto, que é um projeto muito bom mesmo, que vocês Legal. realizaram. Uma coisa importante nisso que você falou é o seguinte: nós precisamos entender a evangelização
fora de um contexto institucional e organizacional. Nós ainda, dentro da comunidade paroquial, principalmente, vemos a ação evangelizadora, esse ir de pregar o evangelho, como algo que precisa ser formalizado. Por exemplo, eu sou o pároco da paróquia e digo, gente, vamos todo mundo, então, em outubro, fazer um mês missionário. Isso é a formalização da missão. Eu vou, naquele mês, visitar e tudo mais. Quando eu crio uma cultura missionária e um clima organizacional, pastoral, que as pessoas entendem que elas são missionárias e evangelizadoras, elas vão exercer essa função em qualquer lugar. Estou sentado esperando o ônibus no ponto de ônibus, eu exerço meu papel missionário. Estou comprando couve no mercado, eu exerço meu papel missionário. Eu estou no médico, esperando na fila para ser atendido, eu exerço meu papel missionário. São esses ambientes que nós vamos atrair as pessoas. A evangelização, ela não é um convencimento doutrinário. Você não convence ninguém a aceitar Jesus dizendo para ela que o aborto é pecado. É muito raro você conseguir isso. Agora, quando alguém se torna amiga de Deus, você não precisa convencer ela de que o aborto é pecado. Porque ela entende isso, ela consegue entender o peso disso. Existem coisas que quando nós... É muito interessante, porque a gente quer invadir a liberdade do outro, mas é Deus quem faz tudo. É Deus quem realiza todas as coisas. Só que nós queremos ser o Deus na vida dos irmãos quando a gente evangeliza. Nós não vamos evangelizar a pessoa numa postura de ouvir de Deus, que Deus conduz aquela ação. Eu já vivi várias vezes a experiência de ir para a rua evangelizar. Todas as vezes que eu fui preparadíssimo, pronto com o discurso, não adiantou nada. A condução da conversa, o diálogo, as melhores evangelizações que eu fiz foi ouvindo as pessoas, elas contando as histórias delas, elas partilhando as dores, as feridas delas, e aí, à medida que eu ia ouvindo, elas iam se abrindo, e eu dizia, eu posso rezar por você? Ah, pode sim, claro que pode. E aí eu rezava ali, Deus falava, Deus conduzia. Não era preciso muito. O problema é que a gente vai evangelizar e a gente quer evangelizar a partir de uma doutrina, de uma lei. Não vai funcionar. Não vai funcionar. As pessoas querem Deus. E Deus quer essas pessoas como amigas dela. Quando você tem um amigo de verdade, você não precisa dizer nada, né? Você olha e eu tenho amigos que eu não preciso dizer nada. Na verdade, às vezes ele não precisa nem me ver, basta que do nada a pessoa me liga e diz, ei, tá tudo bem, cara? Eu disse, pô, cara, não tá não. Pois é, eu lembrei tanto de você hoje. O amigo é esse, é a pessoa que está sensível à sua realidade. A evangelização, ela precisa olhar para isso. Nós vivemos um mundo hoje em que as redes sociais é um negócio assim, surreal. Nós temos juízes o tempo inteiro. E aí nós estamos entrando num risco agora muito grande de não nos permitirmos que Deus seja Deus na vida das pessoas. Eu sou de uma época em que os meus amigos que me levaram a uma experiência com Deus nunca me disseram que era pecado. Oh, isso aqui é pecado, isso aqui, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso. Naturalmente, eu ia percebendo que existiam coisas que não eram legais. O Espírito revela as coisas também. E aí, claro, com o tempo, com maturidade, você vai aprendendo e entendendo a doutrina, você vai sendo catequizado, mas existe um processo, né? Então, é muito importante que a gente tenha esse olhar do querigma, da estrutura pastoral organizada,
porque nós temos que ser ter esse rio que corre constantemente para rodar, para a roda girar, a gente tem que ter gente na igreja, né? A gente precisa de pessoas. Deixa eu ler aqui, se alguém quiser abrir o microfone e falar. Não sei se é isso que acontece em outras paróquias, mas no diagnóstico na nossa paróquia, as comunidades sugeriram mais formações, mas quando aconteciam, poucos participavam, não entendemos. O discurso da formação todo mundo fala e tal, e aí no final as pessoas não vão, né? Isso é muito comum, a gente sabe. Mas isso tem outros aspectos ligados a isso, né? As nossas formações, elas são formações pesadas, elas às vezes são mal preparadas, elas são baseadas num entendimento que a gente acha que as pessoas precisam. Tem uma série de coisas que dificultam a participação das pessoas, né? Eu vejo pela nossa formação aqui na agência, toda semana, no mínimo, eu tenho 30 pessoas aqui online assistindo a gente nas formações. Será que as pessoas não estão interessadas em ser formadas? Tem gente que está toda quinta-feira aqui. Eu conheço gente que me disse, eu já disse para o meu paro que quinta-feira é dia de formação, eu não apareço na paróquia, eu faço a formação na agência. Entendeu? Então, tipo assim, será que as pessoas não querem? Ou será porque as nossas formações não são tão atraentes às pessoas, né? Elas precisam, a nossa formação precisa falar e daquilo que as pessoas necessitam, né? Elas precisam atingir as pessoas de fato e fazer com que elas cresçam na vivência da comunidade. Então, reza aí por nós, por favor, tá bom? Um abraço.